Bom dia, bom sábado. Você está feliz? Se amém não convenceu ninguém. Você está feliz? Amém. Louvado seja Deus por isso. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Irmãos, é uma responsabilidade enorme estar aqui nesse lugar, viu? Eu fico com dor de cabeça, estou com dor de cabeça, já fui no banheiro um monte de vezes. Depois que eu terminar de pregar, some tudo, né? Porque estar aqui é representar a Deus aqui, né? Não só aqui, mas na minha casa, no meu trabalho, em qualquer lugar em que eu estiver, eu estarei representando o quê? A Deus. Tem uma família muito especial que está indo para a igreja do Bela Vista. Hoje eu cheguei aqui que eu encontrei o casal aqui, né? Falou para mim: eu vim aqui para ouvir o pastor, ele vai estar pregando. Eu falei: filha, então você está enganada, não é o pastor. Falei assim: está em tempo de você ir embora, mas não quis, ficou, né? Então, louvado seja Deus por isso. Irmãos, o sermão que eu vou fazer, ele tem algo que nos ensina muito como nós devemos proceder na igreja, como nós devemos proceder em todos os lugares em que nós estivermos. Já está a imagem ali. Em 14 de abril de 1912, 14 de abril 1912, olha ali que alguém conhece aquela primeira gravura aqui, esta aqui? O que é isso aqui? Que navio é esse? O navio Titanic. Uma coisa, na época, em 1912, revolucionou o mundo. Todos os países, toda a mídia, todos os repórteres de vários países estavam no maior acontecimento da data. Coisa estrondosa, coisa maravilhosa. Esse navio, ele tinha 269 metros de comprimento. Olha que coisa, para a época, em 1912, era uma coisa fabulosa. Chamou a atenção de muitas pessoas. Esse navio pesava 46 mil toneladas. Olha, é muito peso. E ele, na época, custou 7 milhões e meio de dólares. É muito dinheiro, não é? É uma coisa estrondosa. Esse navio, os construtores do navio, eles tinham tamanha confiança nesse navio, porque ele tinha várias coisas que jamais eles pensavam que esse navio ia afundar. Ele tinha mais ou menos 6 ou mais compartimentos, que se enchesse de água cada um dos compartimentos, não apertaram um botão, ele fechava aquele compartimento, fechava o outro, e o navio não tinha perigo de afundar. Tal era a confiança que as pessoas que construíram, o engenheiro, nesse dia estava. Era uma coisa que revolucionou o mundo. Tinha dentro desse navio 2.208 pessoas. Olha que coisa estrondosa. E fora, né, reporte a multidão para esse lindo espetáculo, né? E a ousadia foi tanta que eles achavam que não precisava. O construtor falou: esse navio está tão bem construído que não precisaria bote salva-vida. Eles fizeram só o necessário para passar na fiscalização. Sabe quantos botes com 2.208 pessoas, quantos botes tinha nesse navio?
apenas 20. Olha que coisa. Não, esse navio nunca vai afundar, não precisa. É só para cumprir tabela. Os botes salvam a vida. Mas na hora que precisou, foi a coisa mais necessária e não encontrou o quê? Bote suficiente. Irmãos, uma coisa eu quero falar para vocês aqui. Se vocês não guardarem nada do que eu falar aqui, morreu mais de 1.500 pessoas. Só 705 se salvaram. Mas se alarme com o que eu vou te falar agora. Não precisava ter morrido nenhuma pessoa. Dá para acreditar isso? Não precisava morrer nenhuma pessoa. O alerta foi dado. Mas ninguém deu conta, não, esse navio. E um ainda teve a ousadia, a arrogância, a blasfêmia de falar, né? Falem comigo aqui. Aqui embaixo. Nem Deus o quê? Nem Deus afunda o quê? E ele foi mais ousado. Nem Deus em pessoa aqui afunda esse navio. Tal arrogância e a blasfêmias. Todos os homens que enfrentaram a Deus diretamente no passado, na história de Israel, quem vai livrar você da minha mão? O teu Deus. E todos que fizeram isso voltaram envergonhados, humilhados e depois mortos. Porque enfrentou quem? Essa batalha entre o bem e o mal. Essa batalha pertence a Deus. E se nós entregarmos na mão dele, a vitória é garantida. E aqui o Titanic, irmãos, tinha de tudo. Olha que coisa estrondosa. É apenas um aqui que nós pegamos e isso aqui é real. Essa foto aqui é real do Titanic. Olha que coisa, um salão de festa aí. Que coisa maravilhosa. E esse é apenas o quê? Um. Quantas pessoas poderosas tinham aqui? Financeiramente, posição, políticos, os engenheiros que construíram, o dono. Irmãos, tinha gente de todo tipo aí. Todo tipo. Gente muito rica, gente menos, gente de várias posições. Mas o destino de todas foi o quê? O mesmo. Mas por quê? Não deram atenção aos avisos que ocorreu. E muitas vezes nós também fazemos a mesma coisa. Não vou ler por causa do tempo, mas em Mateus 24, Lucas 19, nós somos advertidos sobre as coisas sobrenaturais em todos os tempos, na natureza, na política, em tudo nós temos o aviso que esse mundo está o quê? Preste a afundar. Mas o que nós estamos fazendo com a notícia? Há guerras, rumores de guerras, pestes, né? De primeiro era a AIDS, agora a Covid-19, o câncer, muitas doenças. Quando você pensa que acabou uma, vem outra logo em seguida. Quantas advertências nós estamos recebendo que Jesus está o quê? Voltando. E o que nós estamos fazendo com a notícia que nós recebemos? Estamos nos preparando para o evento, o maior evento, nessa época, 1912 que eu falei, né? Era o maior acontecimento. Mas o maior acontecimento, isso não pode se igualar com o maior acontecimento. O maior acontecimento é a volta de Jesus. Eu queira ou não,
eu esteja preparado ou não, Jesus vai voltar. Vai depender da minha condição. As pessoas confiavam tanto na construção desse navio que nem se deram conta. Chegou até o navio, olha que coisa interessante, às 19h40, chegou um telegrama, via de comunicação, para a pessoa que mandava as mensagens, recebia as mensagens, um aviso que à frente teria um grande iceberg. Mas a pessoa tão preocupada, porque era um grande evento em receber as mensagens, em mandar as mensagens, que pegou essa mensagem de perigo e falou, põe do lado, a hora que der tempo, eu vou avisar o capitão. E ficou com ele, com a mensagem de perigo, e não o quê? Deu conta do grande risco que eles estavam correndo. E nós, não estamos correndo risco nenhum? Nessa noite, irmãos, o mar parecia um tapete. O mar parecia um tapete, as estrelas brilhando mais forte que nunca. A orquestra tocando, tudo, uma coisa fabulosa. Agora, perigo. O construtor do navio também chegou até ele essa notícia. Ele comunicou com mais umas 2, 3 pessoas, mas isso não tem importância. E guardaram para eles. Irmãos, quando chegou meia-noite, deu aquela colisão. Poucos perceberam do grande perigo que estava o quê? Na frente deles. Mas por que eles não perceberam o perigo, irmãos? Eles confiavam no quê? No homem. E eu quero convidar você para ler agora Jeremias, capítulo 17, versículo 5. 17, versículo 5. Acharam aí? Posso ler? Assim diz o Senhor. O que o Senhor diz? Maldito o quê? O homem que confia o quê? No homem, e faz da sua carne o quê? O seu braço, e aparta-se o seu coração o quê? Do Senhor. Aqueles homens estavam tão confiantes na construção desse navio, mesmo quando sentiram abatido, não, isso não é nada. Estavam totalmente, irmãos, desligados, despreocupados, não tem perigo nenhum. Confiava no homem, mas com Deus não se brinca, irmãos. Salvação não é brincadeira, salvação é coisa séria. Com tudo se brinca, menos com a salvação. E em Mateus diz para nós sermos prudentes, vigiar, porque Jesus está o quê? Voltando. Eles tiveram tempo, irmãos, de evitar a colisão. Jesus está voltando. Para uns vai ser vida eterna, e para outros vai ser o quê? Morte eterna. Agora eu faço uma pergunta. Nós temos tempo para evitar a morte eterna ou não? Mas o que eu e você está fazendo com o tempo agora que nós temos? O brasileiro tem o seguinte costume, né? Ele deixa tudo para a última. Se vai fazer o imposto de renda, deixa para o último dia. Tudo que vai fazer, deixa para o último dia. E o último dia pode ser tarde demais. A desatenção que eles tiveram aqui, levaram eles à morte. Irmãos, aqui, quando bateu o navio, eles acharam que era, quando mandou todos porem o colete, aqui nessa gravura aqui, ó, as pessoas que estavam com colete. Mesmo pondo o colete, eles acharam que era uma brincadeira, era uma coisa passageira, não tem perigo nenhum.
Aí os botes, quando o capitão falou, olha, primeiro as mulheres e as crianças, mesmo assim ainda achou que, isso aí é passageiro, logo nós estamos de volta. Só foram dar conta do perigo quando soltou o quê? O foguete, porque daí sabiam que era perigo em alto mar, que estavam gritando o quê? Por socorro. Mas, irmãos, é interessante, quando eles viram o perigo, eles começaram a clamar, a chamar socorro. Tinha um navio a 93 quilômetros, pertinho ali. Mas o que aconteceu? Quando ele recebeu a notícia, a pessoa que estava ali recebendo as notícias estava dormindo. E o pessoal não quis acordar. Olha que coisa. Não deu importância ao perigo que o outro estava o quê? Passando. E isso foi acontecendo, ninguém deu valor ao perigo. E a nossa vida, irmãos, está em perigo. Jesus está voltando. Você está dando a devida importância para este acontecimento? A tua vida dá testemunho que Jesus está voltando? O que é a sua vida? Nós precisamos avisar as pessoas das coisas que estão acontecendo. Grande desastre vai o quê? Acontecer. Mas tudo vai depender de como eu vou reagir. Romanos, eu quero convidar você para ler Romanos, que é muito importante. Romanos capítulo 13. Olha aqui. Capítulo 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo que já é hora do quê? Despertarmos do quê? Do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando nós aceitamos o quê? A salvação. É hora de despertarmos o quê? Do sono. Irmãos, sumiu a imagem? Não tem problema, senão eu continuo sem a imagem, não tem problema. Aí, voltou. Isso. Põe na outra, por favor. Aqui estava. Aqui, irmãos. Bote salva-vida. É o que mais precisou. Só se salvou que estavam o quê? Dentro. Irmãos, aqui fora, 1.500 pessoas. Sabe quanto tempo eles permaneceram vivos? No máximo 40 minutos. 40 minutos. Imagina aquelas pessoas que estavam no barco, gritando por socorro, aquela gritaria, aquilo lá acho que nunca mais saiu da mente deles. Por quê, irmãos? Que eles morreram em 40 minutos. Porque o Atlântico, icebergs, a água é muito o quê? Gelada. E com o passar do tempo, todos morreram o quê? Congelados ali, irmãos. Agora a pergunta é, você está na igreja, como está a tua vida espiritual? O mundo aí fora, irmãos, ele é mau, ele é perverso, aí fora é frio, e se você não estiver protegido, pode demorar mais de 40 minutos, mas você vai acabar morrendo espiritualmente. E um grande erro que aconteceu na nossa igreja, irmãos, foi depois da pandemia. Foi ou não foi? O que aconteceu na pandemia? Fechou o quê? As igrejas. Irmãos, ficou cômodo, não ficou? Você liga o celular e você assiste a transmissão da igreja em casa. Não é verdade? Mas quantos voltaram para a igreja? Eu sei na minha igreja quantos voltaram. Mais da metade da igreja não voltou.
Não sei aqui se aconteceu diferente. É ou não é verdade? Irmãos, mas sabe por quê? Por que as pessoas morreram aqui congeladas? Porque não estava no bote. E o nosso bote, irmãos, é aqui, a igreja. Se você não está no bote, dentro do bote, lá fora é muito frio. Muitos falam, não, mas eu assisto a Novo Tempo, eu assisto a transmissão da igreja. Vou fazer uma pergunta para você. É a mesma coisa você assistir pelo celular? É a mesma coisa do que você estar aqui na igreja? Aqui na igreja é diferente, irmãos. Aqui tem poder. Aqui o Espírito Santo, os anjos estão aqui. E a companhia, o calor um dos outros vai aquecer o quê? Um ao outro. Mas em casa, como que você assiste? Vamos ser sinceros. Como que você assiste quando você não vem para a igreja ao sábado? Você se troca bonitinho, as mulheres arrumam o cabelo, é assim? Do jeito que levanta, de pijama, tudo, quando assiste o culto, né? Não é assim? Irmãos, aí fora, se você fica sem vir para a igreja um sábado, 2 sábados, você vai se acomodando, você vai acostumando, e assim, quando você menos perceber, você está fora da igreja. Irmãos, quero falar para você uma coisa séria. Há 2 tipos de cristão na igreja. E um desses 2, eu e você tem que estar. Tem aqueles, presta bem atenção. Tem aqueles que acham bonito. Olha, hoje, os hinos que foi cantado aqui, que coisa maravilhosa. Foi vocês que comporam esses hinos que cantaram aqui? Olha que hinos bonitos. Ele leva-nos até o quê? Os céus. Eleva ou não eleva? Que coisa gostosa, maravilhosa. Então, quando nós estamos aqui na igreja, irmãos, a nossa fé é aumentada. E 2 tipos de cristãos: aqueles que acham bonito, que acompanham, vêm para a igreja, acompanham, acham bonito, mas não quer se envolver com nada. Acompanha a história, um tipo de cristão. Mas tem aqueles que faz a história o quê? Acontecer. Você é qual dos 2 tipos de cristão? Que acompanha ou que faz a história acontecer? Irmãos, nós temos que ser cristãos que faz a história acontecer. Nós temos que fazer a diferença na igreja. Não vai pensar que o dia que você não vem na igreja, não faz falta. Quando você está na igreja, você está dando um testemunho vivo que você confia na volta de Jesus, que você é um seguidor de Cristo, custe o que custar. Outra coisa muito importante, irmãos, nós às vezes relaxamos em relação às coisas sagradas, é ou não é verdade? Nós acostumamos. Lá eles dizem, não, está tudo bem, nada vai acontecer. O nosso mal é isso, as coisas só acontecem o quê? Com os outros. E eu posso falar com propriedade que isso não é verdade. Eu até agradeço a igreja que orou por mim, porque o que aconteceu, sabe que eu estava com câncer, né? Fui operado, mas Deus dirigiu tudo, porque nos exames que eu fiz não tinha dado nada, mas Deus colocou um médico, e o médico ainda falou assim, tudo está normal aqui, mas tem uma voz falando no meu ouvido, que eu quero pedir a biópsia para você. Você vai fazer a biópsia. Eu pensei, você é bobo, vou fazer nada. Está tudo normal, para que eu vou fazer? Né? Mas eu tenho uma filha que é uma beleza, né? Falando, você vai fazer. Vai, né? E fiz e descobri o câncer. Uma coisa eu falo com certeza para vocês, irmãos.
nós temos que estar preparados para a volta de Jesus a todos os momentos da nossa vida. Na hora que eu entrei para a sala de cirurgia, eu só tinha uma certeza: se eu morrer, para mim, Cristo já voltou. Não adianta saber a data. Eu ainda falei para os meus 4 filhos, né? Falei para os meus 4 filhos, depois que eu saí, eu falei para eles, se eu tivesse morrido, eu não ficava nem sabendo, só ia saber na manhã da ressurreição. Vocês sabem quem são meus 4 filhos? A Luciana, o Leandro, errou agora, o Léo e a Camila. Irmãos, se eu tivesse morrido, ia depender da minha comunhão com Jesus diariamente. Então nós temos que estar preparados, irmãos, diariamente. Mas nós somos tão acomodados. Os cientistas fizeram experiência com o sapo. Com o sapo. Deixa eu ver que horas são. Com o sapo. Se você pegar um sapo e pôr ele na água fervendo ou bem quente, você põe ele o quê? Ele pula. Mas se você pôr ele numa água morna, já foi feita a experiência, cientistas fizeram. Você põe o sapo na água morna e você vai aquecendo aos pouquinhos. Ele vai relaxando, relaxando, a água vai esquentando, ferve, e ele acaba morrendo o quê? Ali. Porque ele se acomodou. Nós, como cristãos, só iremos morrer se nós o quê? Nos acomodarmos. Salvação não é brincadeira, salvação é coisa séria. Se brinca com tudo, menos com a salvação. Você confia em quem, irmãos? Em quem você confia? Lembrei de uma coisa. Pode passar o outro slide aí, eu estou aqui, o Leandro me deu, mas já está aqui, Leandro. Esses meninos são bons demais. 4.000 anos antes, uma grande multidão estava no mesmo dilema que estava o Titanic e no mesmo dilema que nós estamos hoje. O Titanic não precisava ter perdido nenhuma alma, teve tempo de sobra. Mas, nós estamos bem, não precisamos de nada. Confiou no homem, não deu a devida atenção ao perigo à frente. Irmãos, grande perigo está à nossa frente. O diabo está bramando como um leão, buscando a quem possa o quê? Tragar. E esse é eu e você. É a guerra entre o bem e o mal. Mas como que nós estamos reagindo diante do grande perigo? Vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Jesus vai vir como um ladrão. Por que você fecha a tua porta da tua casa? Por que você põe grade? Porque você não sabe a hora que o ladrão vai... Você está protegido. E na vida espiritual? Por que nós relaxamos na vida espiritual? Irmãos, antes de falar sobre isso, onde eu deixei o celular? Está aqui. O celular é uma bênção ou não é? Depende da maneira como nós usamos. Irmãos, se eu usar o celular, principalmente alguns que eu conheço aqui, que é o dia inteiro com o celular, né? Se não pôr para carregar, o que vai acontecer com o celular? Você vai continuar usando ele? A vida espiritual, irmãos, tem que ser carregada todos os dias. Se eu não carregar o celular, vai prestar para alguma coisa? Irmão, se eu não estudar a lição, se eu não orar, se eu não tiver um contato com Deus através da sua palavra, como que eu vou permanecer em pé? É a mesma coisa que andar de bicicleta, né? Quem já andou de bicicleta aqui?
Enquanto você está pedalando, o que acontece? Você vai. Você parou de pedalar, o que acontece? Você cai. A vida espiritual, irmãos, é a mesma coisa. Olha aqui, no tempo de Noé, uma grande multidão se perdeu, como no Titanic. Teve quanto tempo para essas pessoas se prepararem no dilúvio? 120 anos. 120 anos. Irmãos, essa grande multidão passava, era um ponto turístico a arca. Zombavam de Noé. Que coisa ridícula, né? Muitos até receberam um salário de Noé para ajudar a construir o quê? A arca. Mas todos o quê? Quantos se salvaram? Só a família o quê? De Noé. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado. Eu vou falar eu tenho certeza disso. Se você não tem, você pode discordar. Quando Deus fecha uma porta, ninguém abre. Quando Deus fecha uma porta, Deus deu oportunidade de quanto tempo? 120 anos. Quanto tempo Deus está dando para você fazer uma reconsagração na sua vida? Irmãos, em casa, o lugar nosso de nos aquecermos, de nos prepararmos, é aqui dentro. Lá fora, nós iremos o quê? Nos perder. Irmãos, você confia no teu Criador, no teu Redentor. Você mesmo aqui nesse barco, vai ter tempestade, vai ter grandes lutas, grandes tribulações, mesmo aqui. Mas aqui você tem 100% de chance de se salvar da tripulação, da tempestade. Mas lá fora, só com o colete, com certeza, você não vai suportar. Tem que estar o quê? Aqui dentro. E eu quero terminar com uma experiência. Um grande barco estava no mar e uma grande tempestade veio. Quantos já andaram em algum barco que deu tempestade e o barco subia e descia? Alguém já fez isso? Já passou por isso? Irmãos, eu já passei por isso. Olha, você não vê segurança nenhuma, você só faz uma coisa: Senhor, perdoa os meus pecados e salva-me. Foi o que eu fiz. Porque você não vê nada, quando você está no meio do mar, é perigoso. E esse barco tinha muitas pessoas, e as pessoas ficaram apavoradas. E agora nós vamos nos perder, o que nós vamos fazer? Mas uma coisa chamou a atenção daqueles passageiros. Eles viram no cantinho do barco uma menina brincando com seus brinquedinhos, com as suas bonecas, como nada tivesse acontecido. E eles, intrigados, chegaram até a menina e falaram: menina, você não se dá conta do perigo que nós estamos passando? Nós vamos morrer aqui. Ela, tranquila, olhou para eles dando risada, falou: olha, eu conheço o piloto, ele é experiente, ele é habilitado, ele conhece todas as manhas do mar, todas as perícias, ele conhece tudo, com tanta segurança. E falou para eles: ele é meu pai, o piloto, e eu estou segura, eu estou tranquilo, porque eu sei que eu vou chegar. Irmãos, quem é o teu piloto? Quem é o piloto do teu bote salva-vidas? É Jesus? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, o quê? Viverá. Se você está com Cristo, você está o quê? Seguro. Que Deus te abençoe. Que você possa estar com Cristo, lado a lado,
e dentro do barco. O barco é aqui. É aqui que você vai se fortalecer. Que Deus te abençoe ricamente. Que possamos chegar até o outro lado da margem, que é nas mansões celestiais. Que Deus te abençoe para isso. Amém.